Bom dia, meus amados! Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós estamos no último dia de leitura do livro de Josué. Hoje nós vamos ler os capítulos 22, o capítulo 23 e o capítulo 24. Na verdade, nós vamos expor esses três capítulos e espero profundamente que você tenha lido esses três como você leu todos os outros. E antes de tudo, já quero agradecer por poder ter estado com vocês durante todos esses dias. Para mim sempre é um prazer poder compartilhar e fazer um exercício de imaginação, vendo você ouvindo eu falar, mas principalmente percebendo como a palavra de Deus é relevante em nossas vidas e como ela não pode estar fora dos nossos lábios, muito menos longe dos nossos corações. Que você tenha se apaixonado ainda mais pelas Escrituras e que você continue e não desista até chegar ao último capítulo de Apocalipse. E antes de nós continuarmos essa exposição, gostaria muito de poder orar por você. Senhor, obrigado, muito obrigado. Esse é o último dia de leitura do livro de Josué. Mais um livro vencido, mais um livro lido. Eu sei que nós estamos vivendo dias de tantas distrações, Senhor. Dias onde nós temos dificuldade de nos concentrar pela quantidade exagerada de informações que recebemos e informações desconectadas. Pai, nos ajude a continuar, nos ajude a organizar o nosso tempo, para que nesse ano nós não venhamos de novo desistir no meio do caminho, nem dar desculpas para não ter lido a Bíblia inteira. Senhor, eu quero que o Senhor traga alegria ao coração daqueles que por anos vem lendo a Bíblia todos os anos junto com esse grupo, e também quero orar por aqueles que chegaram agora, Senhor, que estão aqui no começo de uma jornada, mas já estão de forma muito comprometida desde o começo do ano, Senhor, lendo, ouvindo as exposições. Que o Senhor dê graça a eles, para que eles consigam chegar até o fim, Senhor. Essa é a minha oração, que esse dia seja um dia de paz, um dia de alegria, que eles possam celebrar mais um dia que o Senhor deu, para que eles vivam para te honrar. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje a exposição começa aqui no capítulo 22 com uma história que eu considero uma história muito, muito legal. Vocês lembram que as 2 tribos e meia, que é a tribo de Ruben, a tribo de Gad e meia tribo de Manassés, elas receberam porções de terras ainda antes de passar o Rio Jordão. Eles já tomaram posse, já venceram os inimigos, e Moisés concedeu que eles já tivessem aquelas terras mesmo antes das outras tribos terem possessões. Mas eles fizeram um acordo com Moisés, dizendo que tudo bem, eles ficariam ali, não teria problema nenhum, eles já possuiriam a terra antes do Jordão, mas eles haveriam de se comprometer de atravessar o Jordão junto com seus irmãos e conquistar a terra completa, e só então eles voltariam para suas possessões. E eles aceitaram o acordo. E um acordo muito difícil, porque eles poderiam ter atravessado com toda a sua família e ver a sua família de tempo em tempo, mas pelo contrário, eles atravessam o Jordão junto com seus irmãos e deixam as suas famílias antes do Jordão, e eles cumprem com sua palavra e ficam até que houvesse paz para todo o povo de Israel e eles já estivessem bem estabelecidos na terra que o Senhor havia lhes dado. Então decidem voltar. E essa história é incrível, porque quando eles chegam antes do Jordão, antes de atravessar o Jordão, eles constroem um altar. Qual é o problema deles construírem um altar? Porque depois que Deus estabeleceu sua lei e a construção do tabernáculo, com todas as suas normas, ficou vetado, completamente proibido que um israelita fizesse um altar fora do outro altar. O único altar onde os sacrifícios poderiam ser oferecidos era o altar que estava diante do tabernáculo do Senhor. Diferente no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, onde eles construíam altares. Ali não, depois da aliança no Sinai, ficou então regulamentado que só haveria um altar no qual eles ofereceriam sacrifícios. Mas ainda assim, as 2 tribos e meia decidiram construir um altar antes do Jordão. E isso deixou muito, muito irado o povo. Por que eles deixou o povo irado? Porque eles lembraram, o povo de Israel, as outras tribos, que todas as vezes que um israelita pecava contra o Senhor, dessa magnitude, assim como Acã, o pecado dele afligia toda a nação. Então eles, para mostrarem a Deus que eles não compactuavam com o pecado, o erro dessas 2 tribos e meia, eles saíram prontos para buscar um relatório, mas eles estavam prontos para guerrear
contra essas tribos que tinham se voltado, na opinião deles, contra o Senhor. Mas quando eles chegaram lá, eles ouviram uma explicação que fez todo sentido. Essas tribos disseram: nós não construímos altar nenhum para oferecer sacrifício. Nós sabemos, temos plena consciência de que o único altar aonde o sacrifício deve ser oferecido é o altar que está diante do tabernáculo do Senhor. Construímos esse altar como uma réplica, como um monumento, para que no futuro, por estarmos separados, os seus filhos, os seus descendentes não venham dizer: Deus os separou de nós e vocês não têm parte conosco e vocês não podem vir adorar o nosso Deus. Então eles poderão mostrar a réplica do altar e dizer: sim, temos parte sim com vocês. Olha a réplica que os nossos antepassados deixaram, mostrando que nós também adoramos o Senhor, o único Deus. E eles perceberam que aquele altar não havia sido construído como uma atitude de rebeldia ao Senhor, nem com o propósito de substituir o altar que estava diante do tabernáculo. Pelo contrário, aquele altar tinha sido construído como um monumento memorial para não permitir que os povos se separassem, que aquelas tribos fossem tratadas como algo afora da nação de Israel. Então é muito interessante essa história, e eu acho que a aplicação dela pode ser feita à parte já, porque ela mostra o poder do diálogo. Às vezes nós estamos pensando algo de alguém, nós estamos alimentando na nossa mente, no nosso coração, um pensamento, uma interpretação a respeito da atitude de alguém, e às vezes nós já damos a sentença, já julgamos e já dizemos que é aquilo e pronto, aquela é a verdade estabelecida. A Bíblia diz que nós devemos julgar segundo o reto juízo. Se um juiz ímpio, ele escuta todas as partes, se um juiz ímpio pede para que seja feita todas as diligências antes dele tomar uma decisão, quanto mais nós que somos filhos de Deus devemos ser justos. E antes de nós definirmos algo em nossa mente, ou dizermos que alguém está pensando, ou falando, ou agindo por algum motivo que nós determinamos ser ou interpretamos ser, nós devemos ouvir todos os lados, nós devemos entender o que está acontecendo, porque pode ser uma interpretação equivocada. E se eles tivessem agido assim, teriam morrido muitos naquele dia. Mas porque havia ali Finéias, filho do sacerdote Eleazar, houve uma conversa inteligente, respeitosa, e todo o povo ficou feliz com a resposta e entenderam que eles não estavam se rebelando contra o Senhor. No capítulo 23, nós já começamos a entrar no finalzinho, a gente começa a ver aquela mesma sensação de Moisés em Deuteronômio, fazendo uma releitura do que aconteceu. E aqui ele Josué começa a animar o povo e começa a dizer o que Deus fez, as grandes obras de Deus ao longo do tempo, e começa a encorajá-los a não desistir, a não parar de seguir ao Senhor, a não deixar de obedecer às Escrituras. Começou a mostrar como Deus guerreava por eles, e fez aquele exercício de memória muito parecido com o que nós fazemos todos os meses quando celebramos a ceia do Senhor. É para nós nunca nos esquecermos do que Jesus fez por nós. Jesus diz na ceia, por exemplo, que nós devemos fazer isso em memória dele. Ou seja, aqui o Josué estava fazendo isso, mostra que isso é um padrão bíblico. Josué estava assim: gente, se lembrem do que Deus fez com vocês, se lembrem que vocês são um povo abençoado, se lembrem que um de vocês pode derrotar 10 mil porque Deus é com vocês. E aqui ele faz um alerta, e depois eu vou terminar quando eu terminar o 24, eu vou terminar com essa aplicação, então eu quero muito que você lembre do que está escrito no verso 16 do capítulo 23, diz assim, se violarem as leis da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês, e servirem outros deuses, e se inclinarem diante deles, então o Senhor ficará muito irritado, e não deixará nenhum de vocês nesta boa terra que ele lhes deu. Grave isso daí, aqui nós terminamos o 23, e entramos no 24, e aqui Josué faz um discurso de despedida, mas não só um discurso de despedida, ele faz toda uma timeline de como foi que Deus escolheu Abraão, e depois como foi com Isaac, com Jacó, depois com Moisés, depois com Arão, depois com a libertação, e o que aconteceu no Mar Vermelho com os egípcios. Aqui ele faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu, de como Deus destruiu todos os inimigos até eles entrarem na boa terra. E aí ele fala a célebre frase que está no verso 15 do capítulo 24. Se não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Os deuses que os seus antepassados serviram no outro lado do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês vivem. Então aqui ele estava fazendo uma referência
a Abraão antes de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele adorava outros deuses, e ele também está fazendo uma referência aos deuses dos cananeus. Fala, vocês têm os deuses lá de trás, antes de Abraão conhecer o Senhor, e você também tem os deuses dos cananeus, escolha quem vocês vão servir. E ele diz assim, ó, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eles começam a dizer aqui, todo o povo começa a dizer, não, nós serviremos ao Senhor. E parece que Josué faz um jogo duro. Não, vocês não podem servir ao Senhor, não. Deus é santo, Deus é poderoso. E força eles a dizerem, não, nós serviremos ao Senhor. Sim, nós serviremos ao Senhor. E ele fala, então, é o seguinte, tem uma aliança. Essa aliança é feita com base no testemunho que vocês estão dando, que vocês estão fazendo uma aliança com o Senhor. Ele diz aqui no verso 27, e disse ao povo, vejam esta pedra, ficará como testemunho. Coloca uma pedra debaixo de uma árvore e diz, olha, essa pedra é um testemunho, pois o Senhor ouviu quando você disse, se nós negarmos ao Senhor, ele será testemunha contra vocês. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a terra que lhe foi dada. Aí o verso 29 vai narrar a morte de Josué, já em sua velhice, com 110 anos. E aí, por fim, termina falando sobre o enterro dos ossos de José. Lembra que os ossos de José estavam no Egito, ele fez o povo prometer, de uma forma já profetizando o que iria acontecer, que um dia o povo voltaria para a terra que Deus havia lhe prometido, e que não era para deixar os ossos dele no Egito, era para trazer, para enterrar junto com a família. E ele foi enterrado numa terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor. Pois bem, nós terminamos o livro de Josué, mas eu disse para vocês que eu voltaria no 23 para terminarmos aplicando o verso 16. O verso 16 vai dizer assim, ó, se violarem as leis da aliança que o Senhor, o seu Deus, faz com vocês e servirem outros deuses e se inclinarem diante deles, então o Senhor ficará muito irritado e não deixará nenhum de vocês nessa boa terra que ele deu. Antes de nós aplicarmos, eu quero voltar com vocês lá em Gênesis, capítulo 15, verso 13, diz assim, ó, então o Senhor lhe disse, está falando para Abraão, tá? Saiba com certeza que sua descendência será estrangeira em sua terra, em uma terra que não lhe pertencerá. Também será escravizados e oprimidos por 400 anos. Aqui está falando da escravidão do povo do Egito, dizendo que Deus já tinha falado para Abraão lá atrás. Verso 14 de Gênesis 15. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Então aqui Deus falando para Abraão exatamente o que aconteceu ali com esse povo que nós estamos lendo o texto aqui. Verso 15. Quanto a você, irá em paz aos seus descendentes e será sepultado em boa velhice. E aí o verso 16 que é o ponto. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu o seu auge. Preste atenção, o povo de Canaã, os cananeus, foram expulsos da terra, não como um ato deliberado de Deus, no sentido de que, sai daí, essa terra não é de vocês, eu vou dar para o meu filhinho aqui, e não importa o que vocês fazem, eu quero que vocês sumam daí. Deus só tirou os cananeus daquela terra porque eles pecaram, as iniquidades deles atingiram o auge. Por que eu estou falando isso? Porque aqui Deus avisou o povo de Israel no verso 16, do capítulo 23 de Josué, que com eles aconteceria o mesmo se eles caíssem em iniquidade. Eu queria muito que você voltasse dias atrás e pegasse o mapa que eu coloquei aí no grupo, e você pegasse o mapa de hoje de Israel e comparasse o tamanho que Israel era no tempo que Deus deu a eles e o tamanho que Israel é hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem o próprio Israel foi poupado. Os cananeus tiveram que sair da terra por conta de pecado, e também os israelitas perderam praticamente toda a sua terra por conta do pecado que cometeram ao longo do tempo. Isso mostra que Deus é um Deus justo e um Deus santo. Essa santidade, essa justiça de Deus deve nos conceder temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor é diferente do medo. Quando Deus se manifesta no Sinai de maneira poderosa e aquele espetáculo acontece, o povo tem medo e pede para que Moisés vá, e eles não querem ter um contato com aquele Deus terrível. Então Moisés diz ao povo, não tenham medo. Deus fez todas essas coisas para pôr o temor dele nos corações de vocês. Mostrando que há uma diferença entre medo e temor. Não tenham medo, Deus fez isso para pôr temor. Poxa, parece contraditório, mas não é, porque o medo pressupõe castigo. Nós termos medo de Deus pode nos afastar do relacionamento. O temor nos mostra que o nosso Deus é santo, poderoso e que cumpre com suas palavras. Mas
Quando nós olhamos para esse Deus que cumpre, que castiga a iniquidade, cumpre com suas palavras de castigo para aqueles que vivem uma vida de iniquidade, falha e de pecado deliberado, nós olhamos e entendemos que precisamos de Jesus. Jesus é a resposta para lidar com um Deus santo e justo, porque nós somos falhos e nós, ao volta e meia, lidamos com as nossas dificuldades. E por mais que você tenha crescido em fé, crescido em santidade, abandonado os pecados que você cometia outrora, dentro de você lida com tentações que só você e Deus sabem. E essas simples tentações que às vezes ganham o seu olho, ganham o seu ouvido, ganham sua mente, poderiam te colocar em rota de colisão com Deus, se não fosse a graça, se não fosse o amor de Deus manifestado por nós através de Jesus Cristo. Então, que ao terminar o livro de Josué, além de terminar com a sensação de que Deus é justo e de que não houve injustiça com os cananeus, assim como não houve injustiça com os israelitas posteriormente, quando eles abandonaram, assim não seria injusto Deus nos destruir. Mas, sendo justo, ele destruiu seu filho no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser poupados, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Que você termine essa leitura com um profundo amor por Jesus, profunda gratidão pelo que o Senhor fez por você. Que você tenha um lindo dia.